Devocional Alegria do Amanhecer. 15º dia. Processos. Leia Jeremias 18, do 1 ao 6. Poucas pessoas desconhecem essa passagem de Jeremias 18. O que talvez muitos não tenham reparado é que, apesar de Deus ter dito a Jeremias que descesse à casa do oleiro para ouvi-lo, em primeiro momento, o Senhor não usou as palavras para falar com os profetas. O que encontramos é uma cena de um oleiro trabalhando em um vaso, sem palavras, mas com a obra da olaria acontecendo diante dos seus olhos. Não temos noção de quanto tempo Jeremias ficou parado, assistindo a tudo o que acontecia. Foi somente depois disso que Deus começou a trazer palavras para aquela cena que já comunicavam muita coisa ao homem que assistia. Do mesmo modo como foi com Jeremias, o Senhor sempre utiliza a cena deste trecho bíblico para falar comigo. Mesmo que eu não seja um perito na produção de vasos de barro, algumas etapas fundamentais são o consenso, e é por meio delas que sempre procuro deixar o Espírito Santo analisar a minha vida, falar comigo e me moldar no que é necessário. A nossa vida, assim como um vaso nas mãos do oleiro, também passa por fases. Inicialmente, aquela terra ou argila precisa de água para amolecer e ficar maleável. Então, após a umidificação, o ceramista pega aquele barro que muitos não valorizam e que estava no chão e coloca sobre as rodas. Essa ferramenta começa a se movimentar enquanto as mãos molhadas do oleiro seguram e modelam pedaços úmidos da terra uniforme. Por fim, após toda a modelagem e secagem, aquele quase vaso é levado ao forno a uma temperatura altíssima. Agora, quando me deparo com esse processo, percebo algo importante. Só porque tem formato de vaso, não significa que é vaso. E é por isso que precisamos respeitar as fases, porque tem a forma correta, não quer dizer que estamos prontos. O erro é acharmos que estamos completos quando Deus ainda não terminou conosco. Então, as coisas começam a desandar em nossa vida e culpamos a igreja local, o pastor e as pessoas ao nosso redor, a falta de dinheiro e oportunidade, e até mesmo o nosso oleiro. Mas o grande problema é que nós não abraçamos o processo. Somos imaturos, reclamamos, amaldiçoamos e desrespeitamos as etapas e temporadas de Deus para nós. E depois não entendemos por quê. Quando o forno do Senhor se abre, os outros vasos que respeitaram as fases estão prontos e nós não. Pedro andou com Jesus por 3 anos. 3 anos, dias e noites, 24 horas por dia, sendo moldado por Deus. Ainda assim, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele disse aos discípulos: permaneçam, pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Lucas 24, 49. Acredito que depois de todo aquele tempo, eles pensavam que estavam prontos, mais do que preparados para o quer que fosse. Mas não, teriam de deixar o processo terminar. Eles precisavam de algo a mais. A essa altura, Pedro já tinha cortado a orelha do soldado, falado besteira, negado a Cristo, desistido e voltado a pescar. No entanto, ao se encontrar novamente com Jesus e cheio do Espírito Santo, ele pregou pela primeira vez. 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Atos 2:41. Aquele homem imaturo, medroso e impulsivo, após um pouco mais pronto,
Afinal, a vida inteira teremos uma coisa para tratar. Tornou-se um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, revolucionando o mundo da época. Da mesma maneira, depois de estar um pouco mais pronto, sabe a sua casa? Você a conquistará para Jesus. Sabe a sua escola ou universidade? Sabe seus filhos, pais, seus parentes, seus amigos? Sabe sua área de trabalho? Tudo pode ser completamente mudado por Deus, porque o propósito acontece quando respeitamos as fases. Acredite, Ele pode e quer usar você para transformar este mundo, mas não antes de transformar você. Desafio: escolha alguém de muita confiança, temente a Deus e que ame você verdadeiramente. E peça para que essa pessoa cite pelo menos 3 defeitos que enxerga em você. Em seguida, ore e pergunte ao Espírito Santo o que ele pensa sobre tudo isso, o que ele acha. Ao receber a confirmação de que precisa mudar nessas áreas, trace um plano de ação para os próximos 30 dias. Ao longo das semanas, peça feedbacks para que aquela mesma pessoa possa direcionar você em seu estado de evolução. Não se esqueça de estar em constante oração e pedir a ajuda do Espírito Santo. Até aqui nos ajudou o Senhor.